Eu vou para a aula 23. Eu falei de as travas horizontais e provavelmente muitas pessoas não gostaram das travas horizontais de linha, né? Imagino que poucas pessoas operam esse tipo de estratégia. Agora, a trava diagonal eu acho que já se torna muito mais interessante, tanto no Brasil, tanto como nos Estados Unidos, porque pelo menos não precisa que fique só ali no meio termo. Pode ser que caia bastante ou que suba bastante, dependendo de como você fizer você ganha. Então você ganha também se ficar meio parado, também você ganha em um dos lados. Então eu acho que é uma ideia bem interessante para montar aqui essas operações. Nos Estados Unidos funciona melhor, tá? Mas claro que aqui no Brasil também funciona muito, muito bem, dependendo da taxa de juros. Eu acho que essa taxa de juros é um pouquinho mais difícil ficar montando estrutura. Algumas, né? Então, trava diagonal, gente. Beleza, o que que é essa trava diagonal que todo mundo fala bastante? Começar a trava diagonal com put e aqui de novo falar trava diagonal com calma. Mas antes disso, peço que mais uma vez vocês curtam o vídeo, comentem aqui curso básico de opções para o YouTube entender que é um conteúdo interessante para as pessoas, caso vocês achem, né? E ativar o sininho, né? Para quem gosta de atualizar aqui, que eu falo bastante de como está indo minha carteira, se as operações estão ou não dando certo, porque quando se coloca o dinheiro é diferente, tá? Então eu, como tenho praticamente todo o dinheiro ali na rentabilidade, vou trazer para vocês, se vocês quiserem, a rentabilidade a partir desse ano, que eu coloquei todo o meu capital só em uma das corretoras, né? Então não vai ficar uma rentabilidade muito absurda, porque eu prezo muito pela segurança, tá? Eu prezo muito pela segurança, então vocês não vão ver minha carteira rendendo 90% no ano. Se ficar, meu Deus, tudo muito certo, é quase impossível, tá? Porque não é o meu intuito, tá? E nos Estados Unidos é um pouquinho mais arriscado, até porque eu tenho menos capital, mas também faço aos poucos, né? Então tem bastante dinheiro lá parado, inclusive, só como margem de garantia. Mas vamos lá, vamos falando da aula, né? Trava diagonal de put, vendo uma put curta, compro uma put longa. Só que é uma operação ZCC, o que que é isso? Zero Cost Call, que não paga nada, tá? Eu pago ou paga pouquinho, né? Não quero gastar muito. Eu assumo risco, tá? Eu pago com risco. É diferente do que pagar com dinheiro. E eu ganho com a passagem do tempo. E parece ser muito mais interessante você não gastar dinheiro, você pagar com o risco, né? Então as pessoas gostam muito mais dessas operações que não gasta dinheiro. Tá aqui, coloquei Petrobras, tá? Petrobras é interessante fazer essas estruturas. Fazer com put. 26 dias, eu vendo uma put aqui do. Isso é real, tá? Do 32,48. E eu ganho 82 centavos. Só que é risco, né? Você vender uma put a seco. Eu acho arriscado, porque agora não, né? Mas não parece que vai cair muito, mas facilmente uma Petrobras às vezes cai para R$ 25, R$ 24, R$ 23, tá? E aí você vai perder tudo isso. Só que imagine se eu puder receber ainda, em vez de 82 centavos, eu vou receber só 13 centavos. Mas eu vou travar essa put. Só que eu vou travar com uma put longa para 4 meses. E vou pagar 74 centavos. Aqui, na verdade, é 8 centavos que eu recebo, não 13, né? Então eu recebo 8 centavos, não 13. Eu receber 8 centavos, tá? Aqui. 6 aqui, então 8 centavos. Só que ainda assim, né? Se cair muito, posso perder toda essa diferença, R$ 2 e pouco, mas taxa de juros, né? De 4 meses. Então, se cair para 10, só que se cair para 10, R$ 12, sim, perderia. Mas de qualquer forma, se eu tiver o dinheiro, eu compro e depois eu vendo pelo menos por 30 e 35, no mínimo, né? Na pior das hipóteses.
Então é mais seguro do que vender uma put assim. Só que pense, eu acho que vai ficar acima. Se eu estou vendendo uma put, eu acho que a chance é ficar ou próximo disso ou acima disso. Então, se ficar acima, sei lá, ficar R$ 33, eu ganho isso aqui. Eu posso, olha que interessante, eu posso montar mais uma trava diagonal em cima, se isso aqui virar pó. Eu monto, eu ganho isso aqui, e aí eu ficaria o dobro comprado em put. Tá, isso aqui é muito avançado, eu sei, mas vamos supor que isso aqui virou pó, sobrou isso aqui, eu não vou fazer nada com isso, e eu monto mais uma estrutura dessa. Aí se cair muito, eu ficaria com dois desses aqui, tá? Ficaria um de 4 e um de 5 meses, por exemplo, né? Então, um de 3 meses, um de 4, pode ser. Então, eu começaria a ter várias puts longas e caso viesse um dia cair muito, talvez eu teria 3 vezes mais puts mesmo, essa do 30 e 35, me garantiria uma queda muito absurda. Aqui é só um exemplo, né? Claro que se cair um pouquinho já ainda tem um resultado positivo, né? Mas na alta sempre vai ter positivo. Então, como eu disse, tem que ficar meio na estabilidade ou subir, né? Mas se cair não tem jeito, né? Se cair não tem jeito, mas não perde tanto, né? Ele caiu 11%. Se tivesse vendido, se perderia somente a put ali do 32 e pouco. Aqui se perderia 4.000. Ao invés disso, você perde 1.800. Muito melhor, né? Muito mais tranquilo. Considerações: alta taxa de juros, pouca proteção no put longa, mas lembrando, você consegue fazer várias linhas com isso, né? Então é bem interessante. Quanto mais longa, menos proteção em uma queda. Quanto mais longa, mais proteção contra uma alta. Beleza? Trava diagonal com call. Eu vendo uma call curta, compro uma call longa. Vendo uma call curta, compro uma call longa. Olha que interessante aqui. 26 dias. Se eu vender uma call do 32,48, gasto 1,7, ganho 1,7. Em 4 meses eu vender uma R$ 4,40 acima, né, mais ou menos, eu pago 1,17, né? Eu pagaria 10 centavos. Só que vê, se eu estou vendendo essa call, se acontecer de subir muito a Petrobras, não é difícil em subir para R$ 50, sabe? Às vezes acontece com distribuição de dividendos subir para R$ 42. E aqui eu estou bem travado, tá? Estou bem forte aqui nessa operação. Então, olha, essa operação de call é muito interessante porque, ó, eu ganho bastante, tá? Se cair, quase tudo, né? Só vou perder no máximo 10 centavos se cair muito. Então, para baixo, estou bem protegido. Só o que eu coloquei mesmo de capital pode acontecer. Mas, claro que na alta ali, teoricamente, ele garante ali uns 5% se eu fosse encerrar, 4 e pouquinho, certo? Mas ainda consigo fazer alguns tipos de manejo. Então, alta taxa de juros, maior proteção na call longa. Quanto mais longa, mais cara. Quanto mais longa, mais proteção contra uma alta. Vale a pena? Nossa, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Trava diagonal talvez hoje seja a minha segunda ou a minha primeira operação que eu mais gosto, tá? Olho volatilidade, faço em ativos estacionários, vejo taxa de juros, manejo rolagens, hedges e alavancagem. Então anotem, trava diagonal, ó, verdade, talvez seja a minha operação que eu mais gosto no momento. Talvez seja a primeira ou a segunda. Trava horizontal eu gosto também? Gosto também, tá? Acho sensacional, mas tem que saber bem também, né? Então, se combinar as duas, diagonal, horizontal, é incrível, tá? Pode ser algo que mude mesmo a vida aí, se você souber fazer muito bem. Lembrando, tá? Eu tô colocando várias estratégias aqui, mas não quer dizer que eu vou operar todas. Por exemplo, sigo ou não opero, né? Que eu coloquei aqui, muito difícil. Acho que eu nunca operei um sigo.
Tem outras estratégias assim que eu conheço bastante, nunca operei, não tem problema, mas é importante você conhecer. Agora, as que vão te dar mesmo grana vão ser poucas, tá? Vão ser quatro, cinco estratégias no máximo na tua vida, pelo menos nos próximos 5, 6 anos, cinco ali que você vai se especializar. Só que você vai ter que saber muito bem os manejos, tá? Manejos e rolagens daquilo. Então você vai se especializar muito, muito. Isso seria mais para uma aula bem avançada, tá? Então aí fazia uma estratégia e falaria tudo que pode acontecer, talvez 15 aulas só de uma estratégia, né? Se fosse super bem avançado, né? Uma aula bem avançada seria mais ou menos assim. Mas geralmente eu faço isso no dia a dia, tá? Eu mostro as operações no dia a dia e aí serve como isso. Por isso que tem que ter base. Eu precisei saber muito bem as operações básicas? Sim, muito bem. Precisa saber muito bem as gregas? Sim, muito bem as gregas. Saber muito bem a teoria ali da binarização que eu utilizo? Sim, muito bem. Equivalência? Sim, muito bem. Tá? Então, acho bem importante que vocês conheçam bem as estratégias. Aqui no momento, o ideal é vocês conhecerem, tá? Não é se aprofundar. Intermediário vai ser outras estratégias mais complexas, juntar elas e avançado aí já vai ficar um pouquinho mais redes e manejos. E aí o mais avançado aí não, pega uma estratégia e vê extremamente só aquela estratégia, né, específica. Aí são poucas, tá? Eu acho que para olhar tão profundamente. Até mesmo a estratégia que eu vou colocar a aula 24 para operar realmente muito bem, que vai ser, já vou adiantar aqui, The Will. Não é fácil, é fácil. Não é. Tem horas para montar, quando montar, tem uma série de possibilidades, tá? Então é isso aí, pessoal. Bons investimentos, bom estudo, tá? E vamos aqui para mais uma aula daqui 2 dias.